Começando mais um episódio do nosso Inspira Quem Pode, e eu não consigo negar o quanto que eu gosto de receber lideranças inspiradoras femininas. E ela, minha convidada de hoje, é um desses exemplos de mulher forte, empresária, mãe, esposa, e que equilibra tudo isso com uma excelência. Direto de Curitiba, minha amiga Heloísa Garretti. Elo, muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Imagina, obrigada pelo convite, é sempre gostoso estar com você e compartilhar um pouquinho do que a gente viveu até hoje, né? Muito bom, muito bom. A Heloísa é uma pessoa com uma carreira, começou no jornalismo, como Sim. eu, jornalista de formação. Ela é hoje presidente do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, que a gente conhece, abração, inclusive, para o nosso querido João Dória, a unidade do Paraná. Então, um dos principais estados do nosso país tem a presidência de uma mulher. A Elo e eu nos conhecemos alguns anos atrás, né, muitos projetos, né, correlatos, nos conhecemos em Nova York, em um dos muitos projetos liderados por ela com muita primazia, e ela, como eu comentei, equilibra, né, a figura da empresária, circula não só pelo Paraná, como por todo o Brasil, inspirando, direta e indiretamente, outros empresários e empresárias. Mas começou jornalista, em que momento que esse universo virou e se tornou uma mulher de negócios? Eu sempre gostei muito da comunicação, né? O meu primeiro emprego formal foi como assistente num jornal da minha cidade, que eu ganhei um concurso de redação, fui pedir emprego. Então, comecei a trabalhar ali com os 14 anos com o jornalismo em si. Qual cidade? Campo Largo, a minha cidade Campo no Paraná. Largo. O jornalismo, eu sempre vi o jornalismo como uma forma de você mudar a realidade das pessoas. Então, quando eu comecei a faculdade, lá com 17 anos, eu tinha o sonho de cobrir guerras, ir para frontes, né? Ir para o front e fazer o jornalismo raiz, que era o que me motivava a entender aquele mundo. Mas eu engravidei com 18 anos, tive minha filha com 19, então aquele sonho do jornalismo romantizado, né? Dos contos, ele acabou não acontecendo. Mas no decorrer da minha carreira, eu fui vendo que o jornalismo eu poderia usar de aproximar pessoas, contar histórias e conectar essas pessoas com a habilidade do jornalismo de ouvir e de direcionar o teu interlocutor. Eu conseguiria conectar pessoas e, como decorrência disso, também transformar a realidade através da geração de emprego, através de, muitas vezes, o empresário vive sua própria dor tão focado no problema que esquece que a solução está do lado. Então, eu vejo que o jornalismo hoje ele continua sendo a minha força motriz, mas de uma forma diferente de contar histórias e influenciar as pessoas. E você é uma pessoa que se comunica com muita gente, de diversos perfis, o dia todo. Que basicamente empresariar, né, o universo do empreendedorismo no Brasil é relacionamento, comunicação e conexão. Como é que é para você estar tão conectada com figuras que vão de presidentes de nacionais e multinacionais até mesmo a sua equipe no dia a dia? É difícil ir trocando o chapéu? Eu acho que o que nunca a gente pode esquecer, independente da posição ou de onde a gente esteja, é o que trouxe a gente até aqui. Então, eu acho que a simplicidade, a humanidade, ela é fundamental. Independente se eu estou falando com o presidente de uma empresa, um presidente da república, ou se eu estou falando com alguém do meu time, ou com um moço que está guardando meu carro na rua. Eu acho que a cordialidade, o olho no olho, ele tem que ser a nossa maior trunfo da comunicação, né, com qualquer pessoa. Independente se essa pessoa tem um status, tem um cargo, ou se ela ela está te servindo de alguma forma, né? Então, eu acho que a comunicação, a essência da comunicação é o olho no olho. E você sabe, Elo, que esse seu valor, esse seu propósito de vida, com certeza é fundamental para você ter chegado até aqui. Porque isso faz muita diferença, né? A gente vê tanta gente que, infelizmente, perde a mão no meio do caminho, né? E se veste ali, acaba se vestindo de um personagem de superioridade que eu te conhecendo sei que você não tem. Então, você ainda mais inspiradora. E comentou, né, ali no começo da carreira, você é mãe de 3. 3, E aí você equilibra também a maternidade, hoje seus filhos estão maiores, né, mas você equilibra a maternidade com a businesswoman. A Isabela tem 21 anos, então já
já é adulta, mas eu tenho 2 pequenininhos, um de 7 e um de 6 anos. Então, eu tento ser uma mãe presente, mas eu não deixo que a maternidade, cada momento no seu momento, né? Então, quando eu estou trabalhando, eu estou plenamente trabalhando. E quando eu estou maternando, eu sou mãe integral. Então, eu não trabalho nos finais de semana, não abro mão da minha agenda com a minha família. Eu prezo por estar com eles integralmente nos momentos que eu estou com eles. Então, eu tento participar da escola, eu tento... Essa fase é uma fase que eles têm muitas atividades paralelas. Então, eu tento ser a melhor mãe que eu consigo ser, sem me cobrar. Isso é muito importante, né? Eu entrevisto muitas executivas, muitas altas empresárias que trazem essa dor do tempo, né? Às vezes eu não fico o tempo que eu gostaria. E a reflexão é sempre essa, mas o tempo que eu tenho com eles, que seja de qualidade. E você, essa estratégia do final de semana é para família e tudo mais, te ajuda no dia a dia? Ajuda muito. E eu tive uma experiência que eu fiquei longe da minha filha 5 anos. Eu morei Uau. em São Paulo quando ela tinha 4 anos. Dos 6 anos aos 10 anos dela, eu morei aqui em São Paulo e fui mãe nos finais de semana. Então, eu só voltava para casa no final de semana. Foi onde realmente eu dei uma guinada na minha carreira e entendi muito desse mundo de negócios. Foi nesse tempo que eu morei aqui em São Paulo, trabalhando como executiva de um grupo. E esse período que eu fiquei longe dela, eu fiquei longe da rotina dela, né? Longe do dia a dia da escola, de pediatra, de vacina, do dia a dia dela. Eu era mãe no final de semana. E isso claro que me trazia muita angústia na época, como que ia ser, né, como ela crescesse, mas ela se tornou uma mulher muito forte, ela se tornou uma mulher muito responsável, e o fato de eu não estar na rotina dela não me deixou menos mãe. Então, isso foi muito bacana, e é dessa forma que eu levo a educação dos meninos também. Então, se eu, como mulher, estou plena, estou bem, eu vou ser uma mãe melhor para eles. Se eu não me sentiria bem abrindo mão dos meus sonhos, da minha carreira, do que me motiva, para ser mãe integral. Eu respeito quem toma essa decisão, mas eu não conseguiria fazer isso. Então, esse tempo que eu fiquei longe da Isabela mostrou que sim, você consegue ser uma mãe incrível, do jeito que você consegue ser mãe, né? Isso. Cada um com a sua jornada. Não, imagina, se ela tá com 21 hoje, 21. ela tinha 4, vamos Ela colocar... tinha de 6 aos 10. 15 anos atrás, você não tinha nem um smartphone para você fazer uma chamada de vídeo o tempo inteiro, né? Deve ter sido mais desafiador mesmo, mas também provavelmente moldou a independência dela, né? Além da sua. Sim, com então, certeza. É importante. Agora, quando a gente olha para o mundo do negócio, que eu sei que você é uma multi-empresária, empreendedora, enfim, a gente vai falar bastante sobre tudo que você faz, que é muita coisa. Quando a gente olha para o mundo do empreendedorismo, do negócio, quais foram os principais desafios da Heloísa, que eu imagino que todo dia nós tenhamos, né, na vida de empresário no Brasil, mas qual que foi o principal momento que você falou, uau, superei esse? Eu faço terapia fazem quase 2 anos para entender o meu momento, porque eu venho de uma família muito simples, meu pai caminhoneiro, minha mãe do lar e depois diarista, trabalhava em casa de família. Então, eu venho de uma família muito simples e eu não tive um mentor, alguém da minha família que foi a pessoa que eu me aconselhava para o mundo dos negócios. Então, esse aconselhamento, ele já veio durante a minha carreira, durante a minha jornada de trabalho mesmo, né? Que eu encontrei pessoas que me orientavam, me ajudavam a direcionar meu caminho. Então, essa falta que eu senti lá atrás, eu vejo que hoje a gente está muito conectado, as redes sociais, e o acesso que a gente tem à comunicação, ela supre uma necessidade, mas isso não tinha 15, 20 anos atrás, né? Então, eu vejo que todos os dias eu cuido para não acordar e não esquecer o que me trouxe até aqui. Então, eu acho que eu vejo todo dia como um novo começo. Você não consegue ter estabilidade no Brasil, você não consegue ter a certeza que o teu dia vai acabar do jeito que você planejou. Então, eu acho que empreender é isso, todo dia você está disposto a viver o novo, a viver o diferente e aprender com as crises, as microcrises do dia a dia, né? Porque eu acredito muito que quando você passa por uma provação, você passa por uma dificuldade, aquilo te forja a encarar um problema ainda maior que vai vir pela frente e você já está ali
amortecido, já sabe como lidar com aquela situação. Então, eu vejo que esse desafio é diário, né? E quanto mais você conquista, quanto mais você cresce, mais os dificultadores são ainda mais temerosos, né? Você fica com um pouco mais de medo, porque empreender também é um caminho muito solitário, né? Você, muitas vezes, não pode abrir suas dores, seus problemas, porque você está falando com um concorrente ou alguém que pode usar daquela informação e desvirtuar, muitas vezes, o teu negócio. Então, eu acho que é um caminho muito solitário, mas hoje, quanto mais a gente conseguir reunir empresários na comunicação, nos eventos, em iniciativas que você tenha de troca, essa dor e esse peso, ele vai diminuindo. Você sabia, Lô, que a figura, ela tem uma entrega, né? Quando alguém vê Heloísa Garretti liderando, o lead, né? Até o nome já traz, liderando o empresariado, não só paranaense, mas do país. Quando uma pessoa olha Heloísa Garretti mundo afora, com o microfone na mão e sendo a potência que você é, ela pode pensar, veio de uma família rica, abastada. Eu acho que você é a representação perfeita do brasileiro, da brasileira. Quando o pai é caminhoneiro, quando a mãe é doméstica, isso é Brasil puro. E você é ainda mais inspiradora por ter se tornado quem se tornou vindo da realidade verdadeira do Brasil. A que você atribui a educação? Educação. Eu acho que é o sonho, né? Eu, desde menina, sonhei muito. E mesmo com todos os problemas, eu nunca vi, tipo, não vou poder fazer isso porque eu não tenho dinheiro, não vou poder fazer isso porque eu não falo inglês, não vou poder fazer isso porque... eu nunca vi as dificuldades como dificuldade, eu vi sempre como uma forma de eu superar e o que eu vou fazer para resolver isso. Eu acho que o brasileiro tem muito disso, né? Eu acho que quando a gente fala, a gente dá muito valor e joga muito holofote em cima dos grandes empresários, dos grandes empregadores, mas o Brasil real é feito de microempreendedores, de pessoas que todos os dias vivem o desafio se vai conseguir pagar o funcionário que tem, se vai conseguir pagar o pedido que tem para conseguir vencer sua produção no final do mês. Então, eu acho que esse empreendedorismo real do dia a dia, ele é muito... tem que ser mais valorizado e todo grande já foi pequeno um dia, né? Exato. Então, eu acho que às vezes as pessoas dão muita voz e dão muito... idolatram muito esses grandes nomes, mas esses grandes nomes já foram pequenos um dia, né? Ou o pai, ou o avô, né? Que são as empresas de gerações familiares, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar a atitude empreendedora. E essa atitude muitas vezes não está em empreender em si, mas está dentro, se a pessoa trabalha dentro de uma organização, dentro de uma empresa, e ela move o diferente, ela tem atitude empreendedora, não precisa necessariamente ser o dono do negócio, né? Eu acho que isso o brasileiro tem muito. É o intraempreendedorismo, né? Quando aquilo é seu, né? E isso, eu não me lembro quem, mas uma vez uma pessoa me disse, imagina o Brasil se não houvesse padarias em cada esquina. Uma mercearia, não apenas pelo emprego que aquela mercearia gera, mas pela vida das pessoas seria muito mais difícil. Sim. Então, quanto mais perto, menos a gente olha, né? Eu acho que a sua fala é muito importante sobre o pequeno. O pequeno tem um valor que a gente precisa dar mais, né? Dar mais valor a ele. Sim. E aí, existe esse Brasil gigante, imenso, e mais de 20 anos atrás, o João Dória criou, né, João Dória Júnior criou esse conglomerado de empresários, que é o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, que tem como muitos dos objetivos justamente fomentar esse desenvolvimento, debater o futuro do país, e é um grande think tank, né? Sim. Hoje você preside a unidade do Paraná, mas como é que você conheceu o LEAD? Conheci o LEAD quando eu morei aqui em São Paulo. Eu vim, também não conhecia ninguém, vim para ser executiva de um grupo de comunicação do Paraná. Veio com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem. Como tudo que a Heloísa faz. Né? Mas assim, eu criei uma estratégia para dar certo aqui. E aí eu lembro que eu estava passando na Oscar Freire, numa banca de revista, que tem até hoje aquela banca, e tinha uma capa de uma revista dizendo, com a foto do João, e dizia, ele chama o PIB vai. E eu comprei essa revista, cheguei no escritório e falei, quem que é esse cara, né? Aí uma colega do escritório falou, esse é o João Dória, ele tem o LEAD. Eu fui entender o que era e comecei a participar do LEAD, porque o grupo que eu trabalhava era afiliado lá no Paraná. Então eu entrei no LEAD, foi em 2011 mais ou menos que eu comecei a entender. E aí em 2015 eu saí desse grupo de comunicação, voltei para o Paraná, voltei para Curitiba e voltei empreendendo. Eu e o meu marido, nós abrimos uma empresa de gestão de comunicação focada em eventos, captação de patrocínios. Isso foi 2014,
14, 15. E aí nós fomos chamados pelo então presidente do LEAD lá para fazer a captação de patrocínios e a comunicação da entidade. Então, de 2017, mais ou menos até 2019, eu era uma fornecedora do LEAD. Como eu tinha vivenciado o LEAD aqui em São Paulo, eu via a potência que ele tinha, mas que não estava sendo operado da forma que eu vivenciava o LEAD aqui em São Paulo. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade que eu assumisse a operação do LEAD lá no Paraná. E foi agosto, setembro de 2019 que eu assumi como presidente e passei a cuidar da Operação do Paraná. Nos 3 últimos anos, né, 2024, 2023 e 2022, a gente foi reconhecido como a unidade mais ativa e a unidade de referência do sistema LEAD. Hoje, acho que são 23 unidades no Brasil e 21 unidades internacionais. Desde que o João voltou para o LEAD, ele tem focado muito nas agendas internacionais. Então, teve abertura de várias agendas fora. E acho que o grande valor do LEAD é justamente respeitar essa regionalidade, né, essas peculiaridades do Brasil. Porque você falar aqui em São Paulo com um grupo de empresários é totalmente diferente de você falar com um grupo de empresários do mesmo segmento no Rio Grande do Sul, na Bahia ou no Ceará. Né? Então, eu acho que o grande poder do LEAD está nessa capilaridade, nessa força regional que ele tem e que o João dá muita liberdade para cada presidente tocar e gerir o LEAD respeitando as características e as peculiaridades regionais. Muito legal. E o João Dória aqui no estado de São Paulo, especialmente por ter sido nosso governador, foi o prefeito aqui da nossa capital, é uma figura muito conhecida, e no restante do Brasil também, especialmente na pandemia, né, ele se tornou essa voz. Eu falo com ele toda vez que a gente conversa, eu falo, estamos aqui por sua causa, né, estamos vacinados e vivos graças à atuação dele, e o papel, né, social, eu acho que para quem não conhece, mas por que um grupo de empresários, o papel social que o encontro de empresários que estão pensando, debatendo, investindo, apoiando o desenvolvimento do nosso país tem um poder muito forte. Né? Então, na prática, até para o pessoal que ainda não conhece, qual que é a atuação lá no Paraná do LEAD? Né? Então, quais são os principais objetivos, quais que são as ações? Nós temos 3 pilares, né, de atuação. Um é o network qualificado. Então, no LEAD só participam donos de empresa, porque a dor do dono é a dor do dono, né? Um diretor, um gerente, ele não vai conseguir lidar com, muitas vezes, a situação que está ali afligindo o dono. Então, eu acho que o network super qualificado, a gente consegue reunir realmente as grandes lideranças de diferentes segmentos, e por ser uma entidade multissetorial, a gente reúne empresários que precisam se conhecer, precisam se conectar, mas muitas vezes eles desconhecem que a solução dele está ali na esquina e ele não consegue ver isso, porque ele está vivenciando muito o próprio negócio, né, dentro da sua operação. Outra característica é o conteúdo, né, a gente preza muito por uma agenda de muito conteúdo, porque tirar esse empresário da agenda dele, da rotina dele, você tem que oferecer um conteúdo qualificado. Então, a gente lá, principalmente no Paraná, a gente cuida muito para que as agendas sejam técnicas, sejam inteligentes, sejam pautas propositivas e que, principalmente, gerem impacto do empresário no dia a dia. Ou aquilo vai ser bom para a operação dele, ou vai ter insights de gestão, ou ele vai entender um caminho de negócio. Então, a gente preza muito por essa agenda qualificada, né? Não simplesmente fazer evento por fazer evento. E eu acho que a reputação é muito grande, né? Hoje a gente vê uma série de grupos que nasceram, grupos de network, grupos empresariais que nasceram, mas eu acho que o grande valor do LEAD está na reputação. Então, o LEAD, ele tem uma essência que é muito forte, e essa essência você consegue identificar nas lideranças que compõem o LEAD. Então, o LEAD, ele quebra barreiras, ele realmente envolve a iniciativa privada, ele cria pontes com o poder público, porque hoje o empresário, por mesmo que o empresário não goste de político, não queira acessar o mundo político, ele precisa disso, porque são os políticos que fazem as nossas leis, que direcionam muitas vezes as linhas de crescimento das cidades, né, as zonas de crescimento. Então, a gente precisa ter um relacionamento, principalmente se o político nos respeitar enquanto geradores de emprego e pagadores de impostos. Então, acho que o LEAD faz muito desse papel também. Eu acho que tem uma atuação de um nível de importância para a sociedade que é fundamental, e que às vezes o brasileiro, eu brinco, o brasileiro médio, né? Quem está ali no dia a dia, que não tem esse conhecimento, esse domínio, talvez não perceba, talvez não entenda, e é legal quando você traz, Elô, de um jeito desmistificado, né? De um jeito claro, simples, a gente se encontra para isso, tem um conteúdo assim, tem oportunidade assado e tem
troca, tem debate, tem essa intersecção entre os poderes público e privado que, na ponta, impactam o cidadão, né? Seja via geração de emprego, seja via um arcabouço regulatório que seja positivo e propositivo para a pessoa, para o cidadão. Sim. Então, parabéns pela atuação e parabéns pelos prêmios nos 3 anos consecutivos. Como alguém que acompanha, eu sei que é mais do que justo. Obrigada, muito bem. Elô, a gente tem um quadro fixo aqui. Nós somos o Inspira, quem pode, então. Heloísa Garretti, quem te inspira? Acho que é minha mãe, uma mulher que me inspira muito na sua simplicidade, na sua determinação, ela me inspira muito. Mas eu acho que a inspiração, ela vem do dia a dia, né? Quanto mais eu conheço pessoas, mais eu me inspiro com as pessoas. Então, uma coisa que é um valor meu, que eu não deixo de exercer, é conversar. Ouvir, tirar um tempo para ouvir qualquer pessoa que seja, porque sempre as pessoas vão te dar um ensinamento, né? Se você estiver disposto a ouvir, você pode estar ouvindo um conteúdo como o nosso, você pode estar ouvindo uma pessoa de relance num bar contando sobre uma ideia. Eu acho que sempre quando a gente está disposto a ouvir, as coisas se encaixam, né? Quando muitas vezes eu sou cristã, quando a gente pede, que Deus me dá uma direção, eu estou com uma dúvida, não sei o que fazer em alguma coisa, muitas vezes essas mensagens, essas respostas vêm. Então, acho que a inspiração, ela vem muito do ser humano, da vivência e da troca. Excelente. E do outro lado, quem ou o que te irrita? O que te tira do sério? Eu acho que a falsidade, a falta de palavra, a desonestidade, isso me tira do sério. Eu não consigo conviver com pessoas que eu não acredito. E aí, para mim, esse é um valor. Os valores, para mim, são coisas que não são discutíveis, inegociáveis. Né? Inegociáveis. Então, eu acho que quando eu perco a admiração, eu passo a não conseguir mais conviver. Então, eu acho que o que mais me irrita é a falta de caráter. Excelente irritação e excelentes inspirações também. Sim. Eu acho que você, na condição de quem convive com tantas pessoas, né, quem tá o tempo inteiro, quem acompanha, aliás, vamos lá, depois no final eu vou deixar os contatos aqui da Elô, os canais do Lead Paraná. Quem te vê o tempo inteiro em contato com outras pessoas. E entender que dá para todo dia beber um pouquinho de diferentes fontes de inspiração é muito enriquecedor. Gostei bastante dos seus exemplos. Eu acho que hoje o celular, ele acaba nos dispersando muito. Então, quando você vai para uma reunião, você vai conversar com alguém, você tem que se desconectar e conectar com o humano, né? Eu acho que o celular hoje ele é um grande ativo, ele é uma ferramenta que a gente não consegue mais viver sem, mas quando a gente tá conversando com alguém, tá trocando tá tendo uma troca, a gente tem que deixar o aparelho de lado. Eu sempre falo, quando as pessoas vão em eventos, por exemplo, como o que a gente faz, se você estiver disposto a ouvir, pode ser uma coisa que não tem nada a ver com tua rotina, mas você vai aprender alguma coisa dali. Você vai aumentar teu repertório. Eu vejo muitas vezes as pessoas em eventos, as pessoas pagam por conteúdos e ficam ali no telefone o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que desconectar um pouco e se conectar com o humano. Fica contraproducente eu estar em um ambiente que eu escolhi estar e focado apenas numa tela o tempo inteiro, né? E você sabe uma coisa que eu falo muito, né, aqui no Inspira Quem Pode a gente traz pessoas que são figuras já conhecidas, né? O empresariado brasileiro te conhece. Mas a gente sempre busca contar alguma coisa que ninguém nunca ouviu a seu respeito. Então, a sua história de vida, a sua família, talvez elementos que possam ser transformadores, inspiradores, que possam influenciar positivamente alguém que fala, opa, eu tô numa situação semelhante, né? Eu venho de uma família simples e eu posso olhar para a educação, eu posso olhar para o comprometimento, eu posso criar uma estratégia para me desenvolver, para crescer, para chegar lá onde eu quero. E prestar atenção no que você está dizendo é fundamental para isso, né? É entender que toda conversa é uma oportunidade de desenvolvimento. Sim, muito com bom, certeza. muito bom, Elô. E você, multitarefas, multi-empresária, além do Lead, você também é sócia da The Way, você também é embaixadora lá em Gramado, né, do Castelo de St. Andrews. Como é que são quais são os outros chapéus da Elô? A The Way veio antes do Lead, né? Mas acaba que o meu marido, que é meu sócio, ele acaba tocando as operações de tecnologia. A gente tem 4 operações hoje. Uma operação que se chama Smart Capex, que ela otimiza Capex industrial. Então, a gente atende o Brasil todo, mas a nossa sede fica em Porto Alegre. A gente criou a primeira SDR digital, né? Pré-vendas 100% com IA. Que legal, então, já tem 1 ano essa operação. A gente está atendendo também clientes do Brasil inteiro. Nós criamos, durante a pandemia, nós
criamos tinha uma necessidade de encontrar fornecedores para EVA, para máscaras, e o governo do Paraná nos pediu ajuda dentro de um software que nós temos, que chama GearUp, pediu ajuda para identificar fornecedores para o governo, para o estado comprar em lote equipamentos e produtos. E aí nós vimos que existia uma desconexão muito grande entre cidades, né, e entre governos e entre empreendedores. Nós criamos uma solução que chama CityMatch, que é aproximar, fazer um match entre os empresários e as cidades, né, com vitrines econômicas para o empresário identificar qual é o melhor município para ele colocar sua operação, com questão tributária, questões de mão de obra qualificada, logística. Então, é uma operação que a gente tem bastante carinho, porque é realmente uma operação que transforma. E dentro da nossa tese de investimento, a gente sempre tem a característica de investir, aportar ou iniciar projetos que gerem transformação. Muito bom. Mas sempre com foco em tecnologia, mas que gerem transformação. Não simplesmente que tenha dinheiro no final da linha, né? Mas que realmente tenha impacto. Não, impacto positivo, né? Porque quando você pensa no exemplo que você deu do período de pandemia, em que todos estavam sem saber o que ou como fazer, surgiram oportunidades de ser transformador. Sim. Seja numa grande atuação, numa atuação potente, gigantesca, como esse exemplo do governo do estado do Paraná, ou no seu pequeno ecossistema, de novo, com o exemplo que você deu daquele pequeno empreendedor que está ali do seu lado. Sim. Então, o atuar de forma transformadora é muito, muito, muito interessante. Sim. E o futuro? Com tudo isso que você já tem, com o Lead Paraná aí sendo sempre premiado, o que vem no futuro, Elo? É engraçado que eu nunca planejei estar onde eu tô. Sempre as coisas aconteceram. Eu não sou muito boa de planejamento. Eu sou mais viver da forma orgânica. E eu acho que sempre você tem que estar pronto para as oportunidades que surgem, né? Então, hoje eu estou presidente do Lead Paraná, eu tenho as minhas empresas, eu tenho a minha gestão da casa, da família, e eu estou muito feliz onde eu estou. Mas eu não sei o que o futuro me aguarda, né? E eu acho que eu estou numa posição, e eu conquistei tanto até hoje, que eu não esperava conquistar, né? Eu nunca sonhei em estar onde eu estou. E eu acho que a vida é sobre isso, né? É sobre você estar preparado, e se você não se sentir pronto, você se preparar para as oportunidades que surgem, mas principalmente você deixar o fluxo e a visão te levar, né? Eu acho que você ter visão é diferente de você ter plano para onde você quer chegar, né? Eu acho que o plano, muitas vezes a gente se atropela nos planos, mas quando você tem visão da onde você quer, o que você quer, é diferente de você criar uma cadência para planos. Excelente, muito bom, muito bom. Bom, eu não posso não te pedir esse conselho ou essa dica para os futuros empreendedores, para os jovens empreendedores, para aquelas pessoas que ou estão sem visão ou até sem esperança. O que a Heloísa diz? Eu acho que primeiro é se conhecer, né? Eu acho que o empresário tem que saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Muitas vezes a gente negligencia isso, tanto no negócio quanto na nossa personalidade. Eu, por exemplo, eu não sou boa em números, e eu não consigo gerir a empresa de uma forma vendo os relatórios, mas eu contrato as melhores pessoas para fazer isso por mim. Então, eu sei as minhas fragilidades, ao mesmo tempo que eu sou muito boa para abrir frentes de negócio. Então, eu sei que se eu investir meu tempo ali, eu vou cada vez crescer mais. Então, eu acho que o empresário, ele tem que, muitas vezes, ele acaba ficando cego pelo desejo, e esquece de ver seus pontos fortes e seus pontos fracos. E ponto fraco é muito importante você entender quais são, porque muitas vezes você não vai colocar tempo, energia e recurso para melhorá-los, mas você vai contratar pessoas melhores do que você para executá-los. Mas a visão e o direcionamento tem que ser seu. Visão ampla, autoconhecimento. E o nosso futuro de país? O que você espera do Brasil? Não no hoje, mas o que você espera no Brasil daqui a alguns anos? Quando você olhar para trás, você quer falar como evoluímos aqui? Eu acho que principalmente na educação. Acho que a educação é um pilar principal, e ela há muitos anos vem sendo negligenciada. Porque quando você muda a realidade de uma adolescente, de uma criança, você muda a realidade da família dessa criança, né? Você passa a que eles veem os sonhos de forma diferente. Então, eu acredito muito que a educação é o único caminho para que a gente tenha profissionais mais qualificados, que a gente consiga que a nossa força de trabalho que o brasileiro tem seja cada vez mais potencializada, e que a gente consiga mudar a realidade desse país, que é uma realidade muito
pobre e que a gente vive numa bolha, a gente muitas vezes não entende as dificuldades que é acordar todos os dias e tentar escolher a comida para colocar na mesa de uma família, né? E não ir para o assistencialismo, mas aquele pai, aquela mãe poder dizer, eu quero comer frango, quero comer ovo, né? Escolher o que quer comer. Eu acho que essa é a dignidade, assim, do ser humano, ter poder da escolha. E a gente só consegue fazer isso com a educação, quando a gente transforma a realidade através da educação. Educação é transformadora e o exemplo que você deu, a gente está tendenciado a, pela nossa realidade, pela nossa bolha, esquecer que tem muitas e muitas, e aqui são milhões de famílias que não apenas não podem escolher se é frango ou se é carne ou se é ovo, porque não tem nenhum deles, né? Então eu queria te agradecer não só pela presença, mas pela sua sensibilidade. Imagina, eu que agradeço. É sempre gostoso conversar, estar com você. Eu acho que se a gente conseguir, cada conversa que a gente tem como essa, a gente conseguir colocar um pontinho de interrogação em algumas pessoas, a gente está fazendo a nossa parte, né? Muito bom. Heloísa veio de Curitiba para São Paulo, a gente grava aqui em São Paulo, é como sempre uma pessoa incrivelmente gentil, uma pessoa dedicada ao seu trabalho, que tem impacto social, que tem impacto no nosso desenvolvimento econômico, que inspira empresários, mas inspira também as pessoas comuns do dia a dia. Elô, de Campo Largo para o mundo. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Maravilha. Obrigado você também que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Inspira Quem Pode. Eu sigo recebendo pessoas com as quais eu tenho o privilégio de conviver. Pessoas que a minha carreira, que a minha vida me trouxeram e pessoas que me inspiram. Então eu gosto que elas dividam as histórias com vocês para que vocês também possam se sentir inspirados, transformados, provocados que seja. Eu gostei do que a Elô falou da interrogação. Às vezes é um pontinho ali que você vai acordar amanhã e vai falar assim, pois é, se eu fizesse assim talvez fosse diferente. Então, siga acompanhando o Inspira Quem Pode. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.